É um prazer estar aqui com vocês falando de sífilis novamente. Então, essa é a nossa segunda aula. A primeira aula já foi para o sistema prisional e para os de 6, para as unidades de indígenas, né? E agora a gente está fazendo, então, para a atenção primária. Os objetivos, então, que eu preparei para que a gente conseguisse conversar sobre isso e saísse mais ou menos com algumas coisas mais claras com relação à sífilis. Então, primeiro, apresentar um panorama da sífilis no Brasil e em Santa Catarina. A gente está com os dados bem recentes agora desse mês, saiu há pouco o último boletim do Ministério da Saúde, e também o nosso boletim, o nosso informe estadual também já está quase saindo, já está em formatação. Então, apresentar para vocês esses dados mais atuais, falar sobre o diagnóstico e tratamento da sífilis adquirida aí na gestação e a identificação dos testes laboratoriais disponíveis para o diagnóstico e seguimento da sífilis, que isso sempre é uma parte que suscita muitas dúvidas, a questão do laboratório, né? E fazer a diferenciação da criança exposta e da criança com sífilis congênita, que isso é uma coisa fundamental para o tratamento e para o segmento dessas crianças, e também a partir daí que a gente consegue ter uma ideia de como é que está o nosso cuidado na prevenção da sífilis congênita. Bom, como vocês sabem, todo mundo que trabalha na atenção primária, que faz assistência à mulher e à população em geral, sabe que a sífilis é uma realidade nossa já há algumas décadas, né? Mas principalmente na última década. Nos últimos 10 anos, a gente tem visto uma reemergência da sífilis, né? Principalmente a partir dos anos 2000, já diria que nos últimos 20 anos, mas com mais força nos últimos 10 anos, né? E a hipótese para esse ressurgimento é justamente um relaxamento nas medidas de proteção individual, né? Sexo sem proteção, em função, muito provavelmente, da melhoria no tratamento do HIV, né? A gente teve, ali na década de 80 e 90, um aumento no sexo com proteção em função do HIV, e à medida que o HIV foi se tornando uma doença mais tratável, né, que a AIDS começou a matar menos, houve um relaxamento nas medidas de proteção. Isso é uma das hipóteses. A outra hipótese é que manter medidas de proteção individual é uma coisa que funciona durante um período. Então, é muito difícil, em termos de saúde pública, a gente conseguir implementar a longo prazo essas medidas. Então, assim, é uma coisa que, eventualmente, a gente tem que retomar as campanhas, falar sobre isso novamente, para que isso seja lembrado, né? Que precisa se usar proteção, que as doenças estão aí, elas vão mudando, outras novas vão aparecendo e as antigas vão ressurgindo com mais força, como é o caso da sífilis, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos anos? Um ressurgimento, e isso não é uma particularidade brasileira, não é uma particularidade de países com uma situação não tão boa de desenvolvimento de saúde, né? Eu trouxe para vocês aqui algumas coisas para mostrar que isso é de Canadá, Estados Unidos, Europa, com todo o investimento que eles têm em prevenção, isso também é uma realidade lá, um aumento lá. A diferença, talvez, é que a sífilis congênita lá esteja um pouco menos epidêmica do que está para nós, mas também existe, né? Em função de uma melhor condição de atendimento das gestantes, né? Então, aqui em 2020, sífilis, a epidemia não para, como evitar, isso aqui tudo de revistas de circulação, não são revistas especializadas, né? Veja Saúde, Bem-Estar, então sífilis aumenta em 13 dos 14 estados brasileiros em 2015, 2019, isso aqui um artigo
do aumento da sífilis na zona rural norte-americana, né? E em 2022, em plena pandemia, como a sífilis voltou a crescer no Brasil e no mundo. Então, a gente consegue ver que mídia leiga está falando de sífilis e mais ainda as publicações científicas, né? Então, aqui a gente tem Canadá em 2022, ó, sífilis congênita, uma reemergência em Winnipeg, em Manitoba, no Canadá. 2020, isso é um editorial do New England, a moderna epidemia de sífilis, né? Chamando atenção para essa reemergência nos últimos anos. E aqui a sífilis surgindo em países ricos em 2000, né? Um foco na Europa também. Esse aqui, onde é esse artigo, Epidemiology and Infection, também de 2019, né? Então, assim, é um tema antigo e é um tema atual ao mesmo tempo, né? Que não nos deixou. Bom, lembrando aqui, a sífilis no Brasil, ela tem notificação compulsória, né? A sífilis congênita desde 1986, ela é de notificação obrigatória no SINAM, então os nossos dados de sífilis congênita são bem antigos já. A sífilis em gestante só começou a ser notificada em 2005, e assim, a gente considera que isso foi um início de notificação tardio, porque a gente só consegue prevenir sífilis congênita se eu tenho a notificação da sífilis em gestante, se eu tenho uma maneira de saber que essa gestante tem sífilis, e aí eu consigo agir, tratar, seguir a tempo dela não desenvolver, ela não passar para o seu bebê essa sífilis. Então, a notificação da sífilis em gestante é fundamental no momento que a gente tem uma epidemia, que se tem um aumento, para se conseguir intervir antes que a sífilis congênita aconteça, né? Então, somente em 2005 é que a gente vai ter essa notificação no sistema nacional, né? São Paulo, se não me engano, começa um pouquinho antes, mas no SINAM a gente tem a partir de 2005 só. E a adquirida é ainda mais recente, a partir de 2010. Então, isso é uma coisa importante na hora da gente analisar os gráficos, né? Como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é de 2011 a 2021. Esse gráfico saiu agora, no mês passado, né, com os dados já de 2021, no último boletim do Ministério da Saúde. Então, o que a gente vê aqui? Sífilis adquirida, de 2011, né? Lembrando que a sífilis adquirida começou a ser notificada em 2010, então, por isso que essa coluna azul aqui está baixinha, né? Não quer dizer que ela não existisse. Provavelmente ela não estava nos níveis epidêmicos, mas ela já devia tá bem alta, mas a gente não tinha esse dado, né? Em laranja, a gente tem a sífilis em gestante, que eu espero... O que eu espero se eu tenho uma epidemia de sífilis, né? Que eu tenho essa coluna azul, que ela está alta. O que eu espero? Que eu tenho que ter um acompanhamento nessa sífilis em gestante, porque se eu tenho um aumento de sífilis na população em geral, a gestante está dentro dessa população em geral, se eu estou conseguindo acessar essa gestante, se essa gestante está indo para o pré-natal, eu vou conseguir pegá-la. Se a minha notificação de sífilis em gestante estiver muito baixa e eu tenho muita sífilis adquirida, eu tenho alguma falha no acesso dessa gestante, eu não estou conseguindo pegar essa gestante de alguma maneira. Então, em laranja a gente vê a gestante e essas bolinhas vermelhas, se vocês conseguem ver aí, é a sífilis congênita, que é o nosso principal foco aqui em termos de prevenção, né? O que a gente pode fazer para que essas bolinhas vermelhas não subam, né? Então, a questão toda é essa. Idealmente, o que a gente quer? Terminar com a epidemia de sífilis, né? Quebrar essa cadeia de transmissão. Para isso, a gente precisa baixar essa coluna azul. E vocês podem ver que no ano de 2021 essa coluna azul se foi para cima, né? Novamente. A gente vinha num crescente, né? Principalmente a partir de 2015, 2016 aqui. 2016, um aumento maior. 18 e 19 foram os picos e a gente estava conseguindo baixar em 2020, quando entrou a epidemia. Lembrando que esse aqui é o dado de 2020, que foi visto em 21, né? Sempre um ano
anterior a gente tem esses dados. O nosso dado agora é de 2021, a gente fechou, esse dado fechou, se não me engano, julho de 2022. A gente tem o corte aqui nesse dado nacional. Eu acho que diz, 30 de junho de 2022, são esses nossos últimos dados. Então, isso aqui a gente consegue ver que teve um represamento, muito provavelmente em função da pandemia da Covid, porque o que a gente sabe, né? O pessoal que está na ponta, que é quem faz as notificações, é o mesmo pessoal da vigilância que está cuidando da Covid, que está cuidando das epidemias de dengue. Então, quando tem um recrutamento maior de uma ou outro agravo, a gente sabe que os outros ficam para trás, né? As pessoas são poucas para fazer, principalmente na ponta, isso. Nos municípios menores, é uma pessoa que trata de todos os agravos a maioria das vezes, né? E, então, em função do represamento desses dados, mais a dificuldade de acesso aos postos de saúde que a gente teve durante a pandemia, a curva aqui de sífilis tendeu a subir de novo em 2021. A gente espera que a partir de agora a gente consiga retomar o movimento de diminuição, que era o que estava acontecendo a partir de 2020, né? Aqui, da mesma maneira, sífilis congênita no Brasil, aqui por regiões. Se vocês conseguem enxergar aqui, essa linhazinha pretinha aqui é a linha do Brasil, tá? E a região sul é essa linha que acompanha o Brasil, que está aqui em lilás, né? Ela tende a seguir o mesmo desenho da linha nacional. Então, todas as regiões subiram no último ano, né? Então, aqui a gente vê essa tendência de aumento da sífilis congênita aqui. Opa. Santa Catarina, né? Então, esses também são os nossos últimos dados, o boletim ainda não saiu, mas está sendo formatado, mas eu já coloquei o gráfico novo aqui. E a gente está na mesma, né, no mesmo barco das outras, da média nacional, digamos assim, né? Subiu novamente sífilis adquirida, tá aqui, passou para 168,9, praticamente 169. A sífilis em gestante subiu também, né? Poderia ter subido um pouco mais, né? Para a gente conseguir pegar mais essa gestante que está aqui no meio dessa notificação de sífilis adquirida também. E a nossa sífilis congênita também deu uma subida para 6,1. Eu não sei se eu tenho dado nacional aqui, vamos ver. Não tenho. Da congênita. Eu não tenho aqui o dado nacional, mas assim, para vocês terem uma ideia, subiu de 7, que estava o Brasil, o dado nacional no ano passado, passou para, de 2020, passou para 9,9 a sífilis congênita, né? Então, o dado nacional. E aqui em Santa Catarina, a gente passou de 5,1 para 6,1. Também subimos, não tanto, mas também subimos. Então, o que aconteceu? 2016, 2015, 2014 subiu, né? Lembrando que 2014 teve aquele desabastecimento de penicilina, ainda para agravar essa situação, né? E em 2016, então, o Ministério da Saúde lança essa agenda de combate à sífilis congênita, que nada mais é do que um guia, né, para orientar os estados e os municípios a desenvolverem ações de prevenção, ações estratégias para tentar reduzir a sífilis como um problema de saúde pública. Então, tinha 6 eixos, né? Essa agenda apresentava 6 eixos de atuação, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês: comunicação em saúde, educação permanente, qualificação das informações estratégicas, que é a qualificação do banco mesmo da sífilis, fortalecimento da parceria ministério com outros atores, ampliação dos comitês de investigação de transmissão vertical do HIV e da sífilis, e certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Então, nesse momento, em 2016, a gente não tinha nenhum comitê de transmissão vertical, e foi a partir dessa agenda que o Comitê Estadual se organizou em 2017 e que a gente
começou a dar apoio para a formação dos comitês nos municípios e nas regiões. Então, de 2016, 2017 para frente, começa uma ação mais focada realmente, né? E por que a gente fala tanto em prevenção de sífilis congênita? Qual é o problema da sífilis congênita? Primeiro, porque ela é praticamente 100% prevenível. A gente consegue, com um tratamento adequado, se a gente pega essa gestante, faz o tratamento, faz o segmento, a gente consegue prevenir em praticamente todos os casos. Alguns a gente não vai conseguir por características do caso, diversas, por vulnerabilidade social das pacientes e das famílias, né? Mas a grande maioria das vezes a gente consegue prevenir a sífilis congênita. Então, por que ela é tão importante? Porque quando a gente não trata e não faz esse diagnóstico, as crianças, os bebês morrem, né? E os que não morrem nascem com sequelas. Então, o que a gente quer justamente é prevenir essa morte evitável que é causada pela sífilis congênita. Aqui, mais artigos falando também do aumento da sífilis congênita nos Estados Unidos entre 92 e 98, né, com uma mortalidade maior. Aqui de 2019 também, sobre mortalidade de sífilis congênita. Então, assim, a sífilis mata e o que a gente quer é evitar isso para os bebês, né? Então, é uma maneira também, a sífilis é um marcador de qualidade no atendimento do pré-natal, né? Não basta a gestante chegar no pré-natal, essa gestante tem que ser vista, tem que ser testada, o exame dela tem que ser visto e ela tem que ser tratada em tempo hábil para esse bebê não nascer com sífilis congênita. E qual é a nossa dificuldade, né? Então, uma doença antiga, o tratamento é o mesmo com penicilina, não mudou, né? Está disponível, a gente não tem neste momento falta de penicilina, nem no Brasil e nem no estado, né? O que acontece que a gente tem tanta dificuldade de diminuir os números de sífilis congênita, né? Aonde que está o nó dessa questão? Não é uma coisa simples, não é só porque não basta a gente dizer assim, nós não somos competentes para conseguir baixar. Não, a gente sabe que tem muita gente boa pensando em medidas, em estratégias, trabalhando, fazendo testagem, né? Trabalhando na ponta com isso, dando treinamento, e por que mesmo assim a gente não consegue baixar esses números, né? Então, tem algumas características que nos ajudam a entender isso. Primeiro, a gente não tem imunidade da sífilis, né? A pessoa pode ter sífilis tantas quantas forem as vezes que ela tiver contato com o treponema. Então, isso é um problema. E algumas vezes é difícil a gente saber até se foi uma reinfecção ou se foi uma falha de tratamento. Algumas vezes isso não fica claro, a gente acaba tratando novamente sem ter essa certeza. A gente não tem vacina para sífilis, né? Há alguns anos atrás tiveram alguns grupos nos Estados Unidos tentando desenvolver uma vacina, mas isso assim a curto e médio prazo ainda não, a gente não tem nada ainda se desenhando com relação a isso. Ela é altamente contagiosa, principalmente nas fases iniciais da doença. E a grande questão aqui é que ela é muito frequentemente assintomática. Então, é uma doença que não dá sintomas. Quando os sintomas dão, eles são frustros, são rápidos, e às vezes a pessoa não dá nem tempo de marcar uma consulta e o cancro já foi embora, né? E é justamente nesse período de primária e secundária aonde ela tem maior contágio. Então, uma doença assintomática e altamente contagiosa, é muito fácil dela se manter, né? Como que a gente consegue eliminar isso? Ou como que a nossa tentativa de controle disso é através do diagnóstico, né? A gente não pode esperar que se enxergue o cancro, se enxergue as lesões para pensar em sífilis. A gente tem que pensar em sífilis para toda a pessoa sexualmente ativa que em algum momento não utiliza preservativo. Então, o que nós temos para fazer é teste, né? E testar sempre que for possível, e isso é
é um compromisso nosso aqui da gerência para esse próximo ano, que é tentar facilitar o acesso à testagem. Né? A gente sabe que os testes rápidos são uma grande arma que a gente tem para usar e que deve ser bem utilizada para fazer essa testagem, mas que uma das principais vantagens dela, que é da testagem rápida, que é esse acesso facilitado e essa resposta rápida do diagnóstico, às vezes a gente acaba não aproveitando isso. Então, uma das nossas intenções para o ano de 2023 agora é justamente estimular o acesso facilitado à testagem, né? Fazer com que essa testagem seja de fato disponível nas UBSs em tempo real, por demanda espontânea. Então, isso não só para sífilis, mas também para o HIV. A gente sabe que essa é uma outra estratégia, a testagem para o HIV, aumentar a testagem é uma outra estratégia também de combate à AIDS, né? Então, isso é uma coisa que a gente pensa em implementar e estimular com mais força agora em 2023, fazer com que a população tenha um acesso mais facilitado à testagem. Então, aqui, esquematicamente colocando como se fosse muito fácil de resolver, né? A gente sabe que dentro desses 3 balõezinhos aí tem uma infinidade de variáveis que acabam nos dificultando o dia a dia, né? Então, o que a gente precisa fazer, resumidamente, para a prevenção da sífilis congênita? Primeiro, diagnóstico precoce na gestante. Então, eu preciso acessar essa gestante. Eu só vou conseguir prevenir sífilis congênita se eu fizer o diagnóstico a tempo na gestante e o tratamento. Então, tratamento oportuno e adequado. Não adianta eu tratar nas últimas semanas da gestação. Esse é um tratamento que não vai prevenir a sífilis congênita, e se eu tratar antes dos 30 dias do parto, o bebê automaticamente vai entrar na notificação de sífilis congênita e vai precisar ser tratado e investigado. Então, se eu consigo captar essa gestante precocemente, fazer o diagnóstico oportuno e adequado, tratar essa gestante de maneira adequada e a tempo de prevenir, eu consigo quebrar a cadeia de transmissão. Lembrando que tratamento oportuno e adequado precisa incluir o parceiro para diminuir a chance de reinfecção, né? Embora depois a gente vai ver mais um pouquinho mais à frente, o parceiro não entra mais como... A falta de tratamento do parceiro não é mais um fator de definição de sífilis congênita como era até 2017. Mas, de qualquer maneira, é imprescindível tratar esse parceiro. Se ele não tiver testagem, trata empiricamente, com uma dose só. E se ele for testado, ele vai ser tratado conforme o diagnóstico dele, né? Se não se souber, vai ser com 3 doses. Então, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial? Com testes treponêmicos e testes não treponêmicos. Então, os testes treponêmicos é o FT-ABS, que é o mais conhecido, e o teste rápido, atualmente, que é o que a gente usa mais, né? A gente acaba usando o FT-ABS apenas por uma confirmação, quando tem alguma dúvida com relação a teste rápido e teste não treponêmico, né? A particularidade dos testes treponêmicos é que eles permanecem positivos mesmo após o tratamento da doença. E mesmo após a eliminação da doença, o teste treponêmico vai continuar sempre positivo. Então, isso é uma coisa muito importante para lembrar na hora de tratar ou de fazer o teste numa pessoa que tenha histórico de ter tido sífilis. Então, esse teste vai estar sempre positivo e isso não significa que ela tem uma doença que precisa ser tratada novamente. Quer dizer que não precisa fazer mais nada se ela tiver? Não. Por quê? Porque ela pode ter uma nova doença e esse teste vai ser positivo independente da doença ser nova ou ser antiga. Então, quando eu tenho uma pessoa com histórico de sífilis e ela faz um teste, o teste dá positivo, eu preciso um outro teste para saber se essa é uma doença ativa ou se essa é só a cicatriz da doença anterior. O teste rápido não serve para me dizer isso, né? Ele serve para dizer que em algum momento
a pessoa teve sífilis. Pode ser no momento atual, pode, mas pode ter sido há 5, 10, 15 anos atrás. E os testes não treponêmicos, né? Então, os testes não treponêmicos, o mais conhecido é o VDRL e o RPR, que são os que a gente tem em geral disponíveis aqui, e eles nos são dados em titulação, né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, sempre assim, 16, 32, 64, 128 e assim segue. Esse é o teste que é usado para o segmento após o tratamento. E ele tem modificação dos títulos com o tempo, né? A grande maioria das vezes, ele baixa e negativa esses títulos, mas tem alguns casos que ele pode seguir com uma titulação baixa e isso não significa que a doença não foi tratada, né? Não tem essa particularidade. Por isso que o diagnóstico da sífilis ele se torna um pouco mais complexo, porque a gente tem que ver dados clínicos, a epidemiologia dos dados, o que esse paciente nos traz de informação, mais os dados de laboratório e tem que saber do histórico das infecções prévias. Então, eu só consigo fazer um diagnóstico exato se eu tenho todos esses dados. Só o laboratório ele não consegue me dizer se eu tenho só um laboratório, se eu tiver um histórico de tratamento, ele tem um significado. Se eu não tiver um histórico de tratamento, ele tem um outro significado e a conduta também vai ser diferente. Então, eu preciso ter esses dados para analisar se é uma sífilis antiga, se é uma cicatriz, se precisa de tratamento e tudo mais. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas vocês encontram esse gráfico em praticamente todos os PCDTs de transmissão vertical e de ST do Ministério. Esse gráfico também está presente, né? Ele é muito interessante e ele nos dá um resumo da história natural da sífilis e da história e do laboratório junto com a clínica, né? Então, se vocês enxergarem aqui, né? Então, aqui no início a gente tem a exposição, né? O zero aqui, o marco zero, a exposição. Entre 10 e 90 dias, então vocês veem que é um período bem variável, eu tenho o desenvolvimento do cancro, tá? Lembrando que o cancro, às vezes, ele pode ser, na mulher, por exemplo, intravaginal e simplesmente não ser perceptível, porque ele, em geral, é indolor. Então, isso acaba sendo uma dificuldade maior no sexo feminino de fazer esse diagnóstico. No homem é mais fácil, né? Em função do genital ser mais exposto, fica mais fácil de fazer esse diagnóstico. Mas, mesmo assim, qual é a característica? Ele some, né? O cancro abre, fica uma feridinha, não dói, não tem outro sintoma a não ser aquela ferida, e ela cicatriza em torno de 3 a 8 semanas. Né? Nesse momento, eu tenho a subida dos dois exames, tanto o treponêmico, que é o FT-ABS, e teste rápido, que são os primeiros a subir. Às vezes, eles sobem ainda antes do aparecimento do cancro, tá? E logo em seguida, sobe o VDRL, que é o não treponêmico, que é o da titulação. Né? Então, primeiro eu tenho a subida do treponêmico, que é o teste rápido, e logo depois já sobe o não treponêmico, que é o VDRL. Aí eu tenho a sífilis primária, né, que segue o seu curso, e ela vai passar em torno de 6 semanas, 4 a 12, né, uma média, ela vai passar para a fase secundária, que é a fase sistêmica da sífilis, é quando o treponema vai se espalhando, né? Então, aí eu já tenho lesões cutâneas, eu tenho já aquele racho cutâneo, que às vezes pode ser confundido com uma reação alérgica, né, muito parecido, algumas vezes é difícil a gente fazer o diagnóstico, né? Que fica por um tempo também
3, 4 meses e depois some. Né? E o que acontece? O teste se mantém positivo. O treponêmico vai se manter positivo sempre e o VDRL se mantém positivo e depois de alguns anos, principalmente após o primeiro ano, quando os sintomas da sífilis secundária já desapareceram, já foram embora, o VDRL tende a baixar. Então, aí a gente entra num período que é chamado de latente, que até um ano após a exposição a gente chama de latente recente, e de um ano para frente a gente chama de latente tardio. Então, esse é o período em que a gente faz o diagnóstico, na grande maioria das vezes. Né? A grande maioria das vezes a gente vai fazer um diagnóstico laboratorial, porque a gente está testando, fazendo um screening ou numa gestante, ou em alguma campanha, né? Fazendo teste rápido, e acaba se fazendo o diagnóstico da sífilis, e aí se pergunta, a pessoa não sabia que tinha tido, nunca teve contato que soubesse com alguém. Então, a grande maioria das vezes a gente vai fazer nesse período de latência, que é extremamente variável e pode ficar latente o resto da vida. Né? Aqui, pode ou não, 10 anos após, fazer uma média, né? Desenvolver sífilis terciária. A gente não sabe quem desenvolve e quem não vai desenvolver. Tem vários outros fatores que estão outras variáveis que estão envolvidas nesse desenvolvimento ou não. Ou simplesmente ela pode baixar o VDRL sem o tratamento, e nesse período aqui da latência, quando o VDRL já está mais baixo, a chance de transmitir é menor. Né? Então, acaba que a gente tem, às vezes, faz o diagnóstico de casais, né? A gestante, por exemplo, está com um novo parceiro, faz o diagnóstico e o parceiro atual não tem sífilis. Né? E aí a gente fica, e agora? Né? Como é que a gente explica essa situação? Então, o que pode ter acontecido mais provável? Né? Ela já está numa fase latente há mais tempo, é uma história de sífilis que não foi tratada, mas que, em função de já estar há mais tempo, o contágio ela já não transmite tanto. O que acontece? Como ela não foi adequadamente tratada, ela pode desenvolver uma sífilis terciária no decorrer do tempo. Então, se a gente pega alguém com um VDRL baixo, tipo 1/4, 1/8, e não tem histórico de tratamento, a gente tem que tratar, mesmo que não tenha, justamente porque a gente pode correr o risco de deixar essa paciente fazer uma sífilis terciária daqui a uns anos. Então, tem que ser tratado. Fez o diagnóstico, não tem histórico de tratamento, faz o tratamento e notifica como sífilis. Então, eu acho esse gráfico muito interessante porque ele é um resumo, né, da parte laboratorial, da parte clínica, e nos dá uma visão geral do que é a história natural dessa doença e por que ela é tão difícil, algumas vezes, de manejar e de conseguir identificar. Bom, aqui também do PCDT, a gente tem um resumo disso que eu falei para vocês, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? A princípio, a gente tem que ter os 2 testes positivos, justamente por isso. Um treponêmico reagente, né? Que vai ser um teste rápido, um FT-ABS. Na maioria das vezes, o teste rápido, que é o que a gente tem disponível na rede pública, né? E que a gente quer que tenha cada vez mais disponível e cada vez com acesso mais fácil. A gente confirma esse teste com um teste não treponêmico e aí o diagnóstico da sífilis fica firmado. Né? Tem algumas condições em que a gente faz esse diagnóstico com um teste positivo apenas, que são essas, né? Então, em gestantes, a gente está autorizado a fazer o tratamento com apenas um teste. Por quê? Porque a gente tem um bebê que eventualmente pode fazer ou não o diagnóstico, fazer ou não o tratamento, pode significar a vida ou a morte desse bebê. Né? Então, em função da vulnerabilidade que a gestante representa quando está
uma possibilidade de estar contaminada, a gente autoriza esse tratamento com apenas um teste positivo. Bom, vamos supor que essa gestante diga assim, não, eu tenho a carteirinha do pré-natal do ano passado, eu fiz esse tratamento, está tudo registrado. Essa gestante está no início da gravidez, eu sei aonde ela mora, eu tenho o contato dela. Bom, são situações que eu consigo medir qual é o risco dessa gestante se perder ou não, né? Então, aí eu posso esperar fazer um VDRL e, de fato, confirmar se essa pessoa tem histórico de tratamento, ela não precisa fazer novamente. Tá? Mas, via de regra, gestantes podem ser tratadas com apenas um teste positivo, tá? Tanto o VDRL quanto o treponêmico, quanto o teste rápido. Pessoas vítimas de violência sexual também, porque a gente não sabe, não tem como localizar o contato, né, para saber se esse contato é positivo ou não. Se a gente tem pessoas com alta vulnerabilidade social, que a gente possa perder chance de perda de segmento, né, com chance de perda de segmento, a gente também pode tratar. Qualquer pessoa com sintomas, né, sintomas de pele, mesmo que se tenha alguma dúvida, com teste positivo, pode tratar que vai ser. Então, pessoa sintomática, lesão, com lesão genital, com lesão em cavidade oral, lesão de via oral, e com um exame positivo também pode ser tratado como sífilis, tá? E pessoas que fazem o teste e não têm um diagnóstico prévio de sífilis conhecido, não sabia que tinha tido esse contato. Também se pode tratar apenas com um teste. Então, quais são as vantagens do teste rápido, né? Primeiro, é o acesso, a facilidade, a praticidade de execução também, né? Eles estão em todas as UBSs, né? A leitura do resultado é em até 30 minutos, então o paciente já sai com o resultado e, se for positivo, já faz a primeira dose do tratamento, a maior parte das vezes. Ele pode ser realizado tanto em amostra de sangue total quanto punção digital ou venosa, então pode ser um teste usado também em laboratório, se for preciso, né? E a facilidade de realizar no momento da consulta, o que possibilita o tratamento imediato. Então, isso, no momento de epidemia e de aumento da sífilis, como a gente tem visto nos últimos anos, é uma ferramenta muito valiosa que a gente tem e que precisa ser mais explorada, né? Tanto para sífilis quanto para o HIV, né? Para o HIV, a gente também sabe das implicações que faz um diagnóstico rápido, né? E também como é difícil, algumas vezes, a pessoa tomar coragem para pedir o teste e ter que agendar esse teste, voltar 15, 20 dias depois para fazer. Então, essa é um acesso que a gente precisa facilitar. Bom, relembrando, acho que nunca é demais a gente lembrar qual é o tratamento para sífilis, né? Até porque a gente eventualmente ainda recebemos algum tempo atrás gestantes com tratamento inadequado com doxiciclina, que não pode. Primeiro, porque não pode usar em gestante, segundo, porque não previne sífilis congênita. Então, eu acho que sempre é importante lembrar que o tratamento, primeira escolha, é com penicilina benzatina, e o único tratamento para prevenção de sífilis congênita é com penicilina benzatina. Para gestante, eu não tenho nenhuma outra droga até o momento que eu possa usar que seja validada para prevenção de sífilis congênita. Então, o tratamento para sífilis recente, 2,4 milhões em dose única. Então, uma semana de tratamento, só 2 ampolinhas. Para sífilis tardia, 7,2 milhões divididos em 3 doses semanais. Lembrando aqui, na gestante, a grande maioria das vezes, eu vou ter esse diagnóstico como sífilis tardia, como fase latente, né? Eu não vou ter, dificilmente eu vou ter a lesão para conseguir classificar clinicamente essa gestante. Então, na grande maioria das vezes, eu vou fazer o tratamento
com 3 doses semanais. O que acontece? Pode ser, eu posso conseguir ver uma virada, pode ser que que essa paciente seja contaminada no decorrer da gravidez. Né? Então, nesse caso, eu posso tratar com uma dose só. Se eu tiver uma testagem no início da gravidez, paciente negativa, teste rápido negativo, VDRL negativo, e depois eu faço um novo teste lá no meio, ou faço um VDRL lá no meio e confirmo que essa infecção ocorreu nesse período menor de 1 ano, né, eu posso tratá-la apenas com uma dose única, e ela vai estar sendo tratada adequadamente. Né? Qual é a questão toda? Eu preciso fazer essa testagem preferencialmente no início do 3º trimestre, no máximo no início do 3º trimestre, para eu ter tempo hábil de ver o resultado e de tratar antes do nascimento desse bebê, para eu conseguir prevenir a sífilis congênita, senão eu não consigo. Né? Se eu trato 35, 36 semanas, eu acabo perdendo a oportunidade de tratar esse bebê. E essa é a nota técnica, aquela que eu tinha falado para vocês, de 2017, que tirou o tratamento do parceiro como um critério de sífilis congênita. Então, a gente tinha até 2017 que toda a paciente gestante cujo parceiro não recebesse o tratamento, mesmo que ela fizesse o tratamento correto, com as doses certas, no tempo certo, se esse paciente não aparecia como tratado, esse bebê era automaticamente diagnosticado e notificado como sífilis congênita. Então, o que a gente tinha? Algumas pessoas cujo parceiro não estava mais na vida dela. Então, ela passou o tratamento, não tem mais contato com aquele parceiro, e mesmo assim, porque ela não tinha essa informação, o bebê era considerado com sífilis congênita. Então, isso de 2017 para cá cai. E o tratamento concomitante do parceiro continua sendo imprescindível, mas ele não é mais um critério de diagnóstico de sífilis congênita quando ele não acontece. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Primeiro, porque a gente acaba refinando o diagnóstico de sífilis congênita, a gente tira bebês que não tinham sífilis congênita e que até 2017 eram diagnosticados como e notificados como sífilis congênita, mas a gente tem que ter o outro cuidado, que é não relaxar no tratamento do concomitante do parceiro. Por quê? Porque se eu não trato esse parceiro concomitante, ele segue na vida dessa gestante e ela segue tendo relações desprotegidas, ela pode se reinfectar novamente no 3º trimestre e, eventualmente, eu não vou ter tempo de tratar esse bebê a tempo, se eu necessitar um novo tratamento. Né? Então, acho que isso é uma coisa que também a gente precisa ficar com isso guardado. Né? E o monitoramento, então, pós-tratamento, como é que a gente faz? Esse, normalmente, também é um tema espinhoso para a gente tratar, né? Por quê? Porque o que a gente usa para fazer o monitoramento? A gente faz o VDRL mensal. Né? Por que a gente faz mensal e não faz trimestral, como é feito fora da gestação? Porque a gente quer justamente procurar pegar reinfecção, procurar pegar subida desse título. Né? E porque eu tenho um período muito curto para conseguir fazer a prevenção, que é o período da gravidez, né? Pensando que, na melhor das hipóteses, a paciente entra num pré-natal, quando precoce, né? Lá com 12 semanas, 10 semanas, imagina que é tudo muito rápido, até a gente conseguir pedir exames, ter o resultado, avaliar esses resultados, ela marcar um retorno. Né? Isso, às vezes, a gente sabe que na ponta não é uma coisa tão ágil assim, como a gente gostaria que fosse. Né? Então, esse VDRL mensal é justamente para a gente tentar pegar se existe alguma reinfecção. O monitoramento da doença, ele é, teoricamente, né, a gente tem que estabelecer alguns números para conseguir fazer esse monitoramento,
a gente precisa ter queda de 2 diluições em até 12 meses na sífilis tardia. Então, vamos pensar que a gente fez um diagnóstico numa gestante em torno das 16 semanas, fez o tratamento, né? 16 semanas é 4º mês de gravidez, eu vou ter mais 4 ou 5 meses para frente, né? E eu vou monitorar mensalmente para ver se essa queda está acontecendo depois do tratamento. Então, eu tenho que ter queda de 2 diluições em até 12 meses. Quanto que ela tem que cair em 4 meses? Eu consigo fazer essa conta? Não, eu não consigo fazer essa conta. Por quê? Porque ele não vai cair linearmente, né? E a outra coisa, eu tenho uma limitação do método do VDRL. O VDRL é um teste que é de leitura manual, não é um teste automatizado. Então, eu tenho um técnico que lê esse VDRL, que olha e usam alguns critérios para dizer se é 1 para 32, 1 para 16, né? Entre o 1 para 16 e o 1 para 32, eu vou ter toda uma gama de resultados possíveis, mas ele vai ter que dar ou 1 para 16 ou 1 para 32. Então, quando a gente entende um pouquinho como que esse teste é feito, a gente percebe que ele é um teste com muitas limitações. Por isso que a gente não considera uma variação de até uma titulação como alguma coisa válida para se determinar mudança ou diagnóstico. Então, para a gente considerar que existiu de fato uma variação nessa titulação, tem que ser 2 titulações ou mais. E a outra coisa, porque o monitoramento sempre tem que ser realizado no mesmo laboratório e pela mesma metodologia, porque senão eu perco o meu parâmetro de segmento, justamente porque é um teste com muitas fragilidades com relação à sua exatidão, né? Então, o 1 para 32 e o 1 para 16, dependendo do técnico que vai ver, um pode ler 1 para 32 e o outro pode ler 1 para 16, o mesmo exame. Então, isso tem que ficar, a gente tem que ter isso em mente quando a gente analisa um monitoramento que eventualmente vai ser decisivo para definir se vai ser sífilis congênita ou se vai ser uma criança exposta, por exemplo, ou se vai ser um tratamento adequado, um segmento, monitoramento, um tratamento adequado ou não. Então, são limitações que a gente tem do VDRL, e por isso uma outra coisa que a gente chama atenção é na necessidade também de qualificar o laboratório, né? O laboratório preferencialmente tem que ser o mesmo, e a gente... Eu lembro quando a gente estava começando a organizar os comitês de transmissão vertical aqui, nós somos um comitê aqui da Grande Porto Alegre que estava se organizando, acho que se não me engano foi Palhoça, e estava a pessoa do laboratório participando do comitê, que era a pessoa que fazia os VDRLs. Então, assim, esse contato direto com os laboratórios, eu acho que é muito importante para a qualificação. Não é um exame ideal, não é. Ele está longe de ser o exame ideal, mas é o que a gente tem no momento, né? Então, a gente precisa que esse exame seja o melhor possível, que ele nos ofereça o melhor que ele pode nos oferecer. Então, com relação a isso, tem que ter esse contato e essa qualificação dos laboratórios. Por isso que a gente sabe que tem muitos locais em que o VDRL sempre é feito no laboratório municipal, por exemplo. Não vai para laboratório conveniado, justamente por causa disso, né? Porque existe uma maneira um pouco mais fácil de conseguir fazer com que esse exame seja um pouco mais fidedigno. Então, o monitoramento a gente faz mensal, né, até o parto, e trimestral depois. Então, se esse VDRL dessa paciente, dessa gestante, ele se mantiver estável e não subir, a gente não precisa tratar novamente. Então, esse monitoramento mensal, ele tem o objetivo de monitorar se existe alguma subida da titulação. Não necessariamente vai ter que baixar 2 títulos, porque eu não vou ter nem tempo hábil nesses 12 meses durante a gravidez para observar essa queda. Vou ter que observar essa queda
no puerpério, no pós-parto, né? Bom, aqui eu trouxe alguns casos clínicos, um caso clínico para mais ou menos ilustrar o que a gente está falando. Quero aproveitar para dizer para vocês também que a gente está com o telesaúde da sífilis funcionando já há mais ou menos um mês, né? Então, dúvidas que vocês tiverem com relação a sífilis em gestante, sífilis congênita, vocês podem fazer a pergunta para o telesaúde. O telesaúde direciona, normalmente sou eu que vou estar respondendo aqui na gerência. Isso é uma modalidade nova que a gente começou agora há pouco tempo. E então, que na verdade informalmente a gente já fazia, né? Porque esse caso clínico que eu trouxe para vocês aqui é um caso que, se não me engano, faz uns 3 meses que foi nos enviado por e-mail, mas é basicamente a mesma coisa que a gente acaba recebendo nas dúvidas de telesaúde, né? Então, aqui eu transcrevi exatamente como a pessoa me escreveu, né? Então, gostaria de ajuda para entender esse resultado de exame. Este paciente fez exames admissional e na empresa mandaram ele fazer o tratamento para sífilis. Ele já é um paciente HIV positivo há algum tempo e teve sífilis com tratamento correto na época. Para realizar o tratamento, precisa fazer o VDRL ou dá para tratar somente com esse resultado? Então, o resultado que ele tem é um FTABS reagente. Então, um FTABS ele fez na empresa, no admissional, e deu reagente. E aí a dúvida era, bom, precisa tratar ou não? O que se faz com esse paciente, né? Então, essa foi a resposta que eu dei para essa pergunta, né? Eu já tinha falado com ela por telefone. Então, esse paciente já foi tratado para sífilis no passado. Seus exames treponêmicos, tanto o FTABS como o teste rápido, sempre serão positivos, né? Então, um paciente com histórico de tratamento, ele sempre vai ter os testes rápidos treponêmicos e FTABS, que também é um teste treponêmico, positivo. Uma dúvida que surge entre IgG e IgM. Para sífilis, a gente não faz essa diferença, tá? Não interessa se é IgG, IgM, se um é negativo, se outro é positivo, são os anticorpos totais que interessam, tá? Então, não faz diferença para saber se é doença ativa ou se não é, se é IgM ou se é IgG. Se o FTABS está positivo, é um FTABS reagente positivo, né? Positivo para sífilis. Nesse caso, né, o que a gente tem que fazer para excluir uma nova infecção? Porque ele teve essa infecção no passado, né? Como é que a gente vai saber que ele não pegou de novo, né? Uma outra infecção por sífilis? A única maneira de eu saber é solicitando um teste não treponêmico. Então, para excluir nova infecção, é solicitado um teste não treponêmico, no caso VDRL, que deve estar negativo ou em titulação muito baixa em alguns casos. Então, se esse paciente fez o tratamento para sífilis e o tratamento foi adequado, ele provavelmente vai ter um VDRL não reagente, mas ele pode ter um VDRL 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4. Tá? Isso é possível. Se eu tiver alguma dúvida, vamos supor que ele venha com VDRL 1 para 2. Será que está subindo ou se não está subindo? Eu repito ele em 2, 3 meses, né, para observar, para ver se isso está ascendendo ou não, né? Então, eu não consigo, sem ter os dados clínicos, sem ter a história do paciente, simplesmente dar um diagnóstico sem juntar todos esses dados. Então, eu preciso de um laboratório que também precisa dessas informações. E mandei para a pessoa o fluxograma do diagnóstico, que está no PCDT. Aqui vocês não vão conseguir ver, mas existe um fluxograma com o diagnóstico tanto a partir do teste treponêmico, que é esse aqui, que chama de abordagem reversa, então, como a partir do teste não treponêmico, que é com VDRL. Então, tem todo o fluxograma, o que se faz com cada um dos resultados e para onde a gente vai. Bom, vamos passar então aqui um pouquinho, falar sobre sífilis congênita.
Gestante com diagnóstico na internação para o parto. A gestante chegou na maternidade para ganhar o bebê, fez um teste rápido, que deve ser feito de rotina, independentemente da quantidade de testes rápidos que essa gestante fez durante o pré-natal. Quando ela chegar para a internação para o parto, ela tem que fazer um teste rápido de HIV e de sífilis. Se esse teste da gestante for positivo e ela não tiver histórico de tratamento, esse recém-nascido automaticamente vai ser investigado, diagnosticado, notificado como sífilis congênita, independentemente dos resultados laboratoriais. Tá? Então, gestante com diagnóstico na internação pode dar todos os resultados negativos do bebê, mas ele tem sífilis congênita, tá? E tem que ser investigado e tratado como tal. Essa é a parte mais fácil, né? Mas aí, a gestante que é adequadamente tratada durante o pré-natal e ela chega na maternidade para ganhar o seu bebê, ela tá resolvido o problema dela, ela recebeu o tratamento foi adequado, foi a tempo, foi 30 dias antes do parto. Ainda assim, eu preciso de algumas outras definições para saber se esse bebê tem sífilis congênita ou não, né? E o que eu preciso? Eu preciso ter um VDRL da mãe e do RN no parto e eles precisam ser comparados para saber se essa criança vai ser manejada como uma criança exposta. Quer dizer, se o tratamento que essa mãe fez no pré-natal de fato foi efetivo e eu só monitoro essa criança, ou se esse tratamento não foi efetivo e ela vai ser considerada uma criança com sífilis congênita, que é uma coisa que pode acontecer. Tá? Não é o mais comum, tá? Não é o mais comum, mas eu posso ter uma gestante adequadamente tratada durante o pré-natal, a tempo hábil, 30 dias antes do parto, e mesmo assim ter uma criança que desenvolve sífilis congênita. Né? Então, em função disso, eu preciso ter esse comparativo do VDRL da mãe e do bebê no momento do parto. Não pode ser sangue do cordão, tá? Tem que ser punção do RN mesmo. Comparar esses resultados, que a partir daí eu consigo definir se eu vou seguir essa criança como uma criança exposta a sífilis, que também precisa de um segmento, ou com sífilis congênita. Tudo isso se o RN estiver assintomático, tá? A gestante adequadamente tratada durante o pré-natal, mas que o RN nasce com algum sintoma, ele é automaticamente diagnosticado com sífilis congênita, independente do VDRL. Tá? Eu não preciso mais desse VDRL se o bebê tem algum sintoma. Então, o sintoma, ele me define a condição de sífilis congênita, mesmo que o laboratório seja negativo. Então, como é que eu faço essa comparação? Então, de novo, nós estamos falando de VDRL, de teste não treponêmico, um teste que tem as suas limitações, né? Por isso, eu tenho que ter uma leitura dele um pouco menos exata para considerar para definir o diagnóstico, né? Então, o que eu vou ter aqui? O VDRL do recém-nascido. Quando ele for menor, igual ou maior que o VDRL da mãe em até uma diluição, eu vou considerar essa criança como criança exposta. Então, vamos supor assim, o VDRL do recém-nascido foi 1:2 e o VDRL da mãe foi 1:2. Eu tenho os dois iguais, essa mãe foi adequadamente tratada, esse RN está assintomático, eu considero o RN como uma criança exposta e eu não notifico. Tá? Se ele for maior que o VDRL da mãe em até uma diluição, VDRL da mãe 1:2, VDRL do RN 1:4, eu também considero como criança exposta.
Se eu tiver o VDRL da mãe 1:4 e o VDRL do RN 1:16, aí eu tenho uma criança com sífilis congênita. Então, vocês vejam que são detalhes que definem o diagnóstico. Por quê? Porque a criança exposta, primeiro, ela não vai ser notificada, ela não vai ser investigada, mas ela precisa ser seguida. Né? A criança com sífilis congênita vai ser notificada, precisa ser investigada, laboratório, líquor, raio-x de ossos longos, e também precisa ser tratada e também precisa ser seguida depois. Então, isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na hora de definir, de fazer o diagnóstico de sífilis congênita. É muito importante ter essa noção de que o diagnóstico de sífilis congênita ele é feito na maternidade com esse comparativo dos VDRLs. Eu não consigo saber, antes do bebê nascer, se vai ser numa mãe adequadamente tratada, se eu vou ter sífilis congênita ou se eu vou ter criança exposta. Eu preciso desses dados para fazer o diagnóstico da criança. Isso tudo em bebês assintomáticos, tá? Pessoal, lembrando que se o bebê tiver algum sintoma, o laboratório fica de lado, né? O que importa é o sintoma do bebê. Então, aqui, criança exposta, de novo, uma repetição para a gente tentar guardar melhor isso, porque isso assim, é uma das fontes de mais dúvida que a gente tem com relação a segmento com VDRL. Criança exposta, então, é um VD não reagente ou reagente com titulação menor, igual ou até uma diluição maior que o RN materno, que o VD materno. Então, RN com 1:4, materno com 1:2, né? Então, essa é a situação limite que eu tenho. Essa é a situação limite. Se eu tiver um RN 1:8 e um materno 1:2, eu já passo para a sífilis congênita, tá? Por isso também a necessidade de eu ter um laboratório muito afinado. Eu preciso que esse técnico saiba da importância dele fazer esse exame. O diagnóstico desse VDRL, ele vai definir o futuro de uma criança, se ela vai precisar fazer líquor, receber penicilina, fazer raio-x. Então, assim, tudo isso faz muita diferença. Então, eu preciso ter um laboratório muito afinado e essa conversa com os laboratórios dentro das maternidades é muito importante. Bom, tem a criança exposta, então ela não foi notificada, ela não precisa ser tratada, ela está assintomática, está tudo bem. O que a gente faz? Segue essa criança no puerpério. Como? Com o VDRL com 1, 3, 6, 12 e 18 meses. Tá? Eu preciso que esses VDRLs ou negativem ou baixem. E eu tenho que ter 2 VDRLs negativos para eu suspender o segmento. Então, se eu tenho lá com 3 e 6 meses VDRLs não reagentes, eu não preciso fazer de 12 nem de 18. Tá? Isso tudo em crianças sem sintomas. Qualquer sintoma ou qualquer subida desse VDRL, essa criança exposta pode ser notificada como sífilis congênita, tá? Então, isso eu acho que é muito importante. Uma criança exposta, ela faz parte do monitoramento. Eu só consigo dizer que ela não tem mais sífilis depois que ela tiver esses 2 exames negativos. Senão, qualquer modificação, qualquer sintoma, qualquer aumento de VDRL, a gente tem que rever essa situação. São crianças que podem ser acompanhadas na PS e elas não precisam ser notificadas. O que a gente sente falta ainda? O que a gente não tem? Uma notificação de criança exposta. Então, a gente acaba, às vezes, tendo uma dificuldade e arriscando perder o segmento dessa criança exposta se não existe uma referência e contra-referência da maternidade para a UBS, por exemplo. Né? Então, idealmente, quando uma criança de uma mãe com sífilis congênita, uma criança exposta, sai da maternidade, ela já devia ser referenciada com esse cuidado, com esse lembrete de que precisa fazer o VDRL nesse período para segmento e para então poder fechar
o caso. Isso, idealmente, deveriam fazer, né? Ficar monitorando para ver se isso se isso está sendo feito, e as vigilâncias dos municípios, e se a gente consegue uma comunicação entre maternidade e APS, é o ideal de acontecer, né? Que exista essa troca de informações. Né? E a sífilis congênita, então, quando é que eu faço esse diagnóstico? Né? De novo, mãe adequadamente tratada, né? Chegou, ganhou seu bebê. Se o VDRL do bebê for maior que o materno em pelo menos 2 diluições, né? O materno 1:4, por exemplo, e o RN maior ou igual ou para 16, eu tenho o diagnóstico de sífilis congênita. Eu preciso fazer a investigação laboratorial de líquor e de raio-x de ossos longos, tá? Líquor é muito importante porque eu preciso descartar a neurosífilis desses bebês. O tratamento muda, né? E muda bastante. Então, essa investigação, ela precisa ser feita em toda criança com sífilis congênita. E a gente sabe que existe uma lacuna, a gente vê pelos nossos números. Agora, eu estava terminando o boletim da sífilis aqui do estado, e a gente tem muito pouca investigação de líquor e de raio-x de ossos longos nas crianças com sífilis congênita. Então, acaba que, eventualmente, a gente perde criança que deveria ser tratada como neurosífilis e não é tratada. O tratamento está bem descrito no PCDT, não vou entrar nesse tratamento aqui, não é alguma coisa que vocês vão pegar na atenção primária, mas está lá bem descrito, tem quadros com tratamento, quando faz um, quando faz outro, tempo e tudo mais. E da mesma maneira que a criança exposta, o segmento é feito do mesmo jeito. Vai ser feito um VDRL, né? 1, 3, 6, 12, 18 meses, 2 negativos, pode suspender o monitoramento. Então, o que são essas oportunidades perdidas, né? Casos de sífilis congênita sempre é um indicador de deficiência na assistência pré-natal, né? Então, como eu tenho uma doença prevenível na grande maioria das vezes, se eu tenho um caso de sífilis congênita, com raras exceções, isso significa que em algum momento da linha de cuidado dessa gestante houve alguma falha, né? Que aí, assim, podem ser inúmeras, né, os motivos de acontecer essa falha no acesso, né? E quando eu tenho um caso de sífilis, uma chegada tardia de sífilis congênita em um hospital de referência, por exemplo, uma criança que chega com sequela com 1, 2, 3 anos, isso indica uma deficiência na assistência perinatal e na puericultura. Porque a gente sabe que ainda existem alguns locais que não fazem, são poucos, né? Mas algumas maternidades que não fazem rotineiramente o teste rápido na admissão da gestante. Então, se eu não faço, eu posso ter tido uma infecção, uma contaminação dessa gestante no último trimestre, né, que não tenha sido diagnosticada a tempo no pré-natal, e aí eu não vou ficar sabendo, e essa criança vai nascer, vai acabar desenvolvendo uma sífilis congênita tardia, né, e vai chegar já com sequelas, né? O que é muito difícil de fazer o diagnóstico, porque em geral, são sintomas inespecíficos, né, de alteração perinatal, né? Bom, e vamos falar um pouquinho dos comitês de investigação de transmissão vertical, então, que são instâncias, como eu já falei lá no início, né, foram, a partir de 2016, foram estimulados que se organizassem nos estados e nos territórios, né, e que são locais muito importantes de se fazer o diagnóstico e de se conseguir identificar aonde estão as falhas de cada local, né? Além de conseguir fazer o monitoramento também. Então, nós começamos aqui em 2017 com um comitê estadual, né? Eu estou na coordenação desde 2017, e
a partir de 2017 e 2018, nossa principal intenção foi estimular a formação dos comitês municipais. Né? A gente não faz avaliação dos casos aqui, com raras exceções, algum caso um pouco mais polêmico, assim, que a gente precise trabalhar um pouco mais o diagnóstico, a gente faz, mas o nosso principal objetivo é dar apoio e fomentar a organização dos comitês nos territórios. Né? A gente tem já, eu não estou sabendo agora dizer de cabeça os dados atuais, mas certamente a gente deve ter perto de 15, entre 12 e 15 comitês ou GTs no estado já organizados desde 2017. Eu acho que assim são instâncias muito preciosas de se trabalhar os comitês. A gente consegue fazer uma integração, principalmente porque se consegue trabalhar vigilância, assistência, maternidade, atenção, média complexidade, se consegue trabalhar bastante juntos. Né? Então, acho que é muito importante a gente seguir com esse apoio, fomentando esse desenvolvimento dos comitês, porque eles têm dado muito resultado. Né? A gente consegue ver que onde os comitês estão mais organizados, são mais fáceis de se implantar as ações e a gente consegue identificar logo onde estão acontecendo as falhas. Aqui eu trouxe para vocês a ficha da sífilis em gestante. Não é a ficha que vocês têm, né, na atenção primária, a fichinha de notificação é uma fichinha mais simples, mas essa é a ficha que é digitada no Sinam, né, a ficha que a vigilância digita no Sinam. Da congênita, da mesma maneira, se vocês colocarem no Google, vocês vão ter toda essa ficha. E o interessante é que aqui no cabeçalho existe a definição do caso, tanto da sífilis em gestante. Trancou minha mãozinha aqui, deu. Tanto da sífilis em gestante quanto da sífilis congênita, tem a definição de caso. Tá? Então, se vocês colocarem no Google, você consegue imprimir essas fichas e identificar todos os campos que são preenchidos no Sinam. A partir desse preenchimento da ficha, e por isso que ela é tão importante para nós, é que a gente consegue ter os dados, né, de como está a epidemia no nosso estado, então, e no Brasil também. Né? Então, o preenchimento dessas fichas para vigilância e para a gente ter uma noção de como está a doença é fundamental, porque a partir daqui a gente consegue ver o tipo de tratamento, se o tratamento está adequado, né? Quantas gestantes fizeram pré-natal, quantas foram diagnosticadas na maternidade, né? Quando que foi feito esse diagnóstico e o tratamento que ela recebeu. Bom, estou quase encerrando, pessoal. Então, quais são os nossos desafios? Né? Eu acho que, assim, por que está tão difícil ainda? Porque acho que a gente vai ter sempre trabalho pela frente, né? Acho que, primeiro, é o que a gente está fazendo aqui, né? Qualificar a assistência no diagnóstico e o tratamento da sífilis, né? A gente só consegue fazer diagnóstico se a gente suspeita, se a gente pede, se a gente testa frequentemente, e para isso a gente tem que ter disponibilidade do teste rápido. Então, acho que isso é uma coisa que é realmente um compromisso nosso aqui da gerência, fomentar essa disponibilidade do teste rápido de uma maneira mais ágil. Né? Atualmente, a gente sabe que a grande maioria das UBSs tem disponível para gestante, em geral em tempo real ou com algum agendamento, mas a gente precisa mais. Né? A gente precisa que essa testagem seja disponibilizada em tempo real por demanda espontânea para toda a população, né? Porque a gente só vai conseguir diminuir sífilis em gestante no momento que a gente conseguir diminuir a sífilis adquirida. Né? Então, a nossa coluna de sífilis adquirida ainda está muito alta. Então, nós precisamos testar mais gente e fazer o diagnóstico dessas pessoas que estão inadvertidamente mantendo a cadeia de transmissão. Então, acho que a questão é essa. Assim como o HIV, a gente só tem maneira de fazer diagnóstico se a gente testar. Né? O nosso outro desafio é o monitoramento dessas gestantes com sífilis. Né? Não basta ela entrar no pré-natal e fazer o diagnóstico, ela precisa ser tratada e monitorada.
Outra questão também que eu acho que é um grande desafio nosso é qualificar e estabelecer fluxo de informações, né? O que a gente viu nos últimos anos? Aqueles locais, aqueles territórios que têm um fluxo de informação entre maternidade, ABS e vigilância, consegue fazer um diagnóstico mais preciso, consegue fazer um diagnóstico mais exato, sabe se aquela gestante que chega na maternidade, se ela recebeu todo o tratamento. Então, algumas vezes a gente sabe que por falta de informação, a gestante acaba sendo super diagnosticada com sífilis e o bebê também, né? Pacientes que eventualmente não precisariam e bebês que eventualmente não precisariam de tratamento acabam recebendo, acabam sendo notificados, né? E isso por uma questão de falta de informação, de falta de anotar na caderneta de gestante, de não ter um sistema de vigilância ágil que consiga informar para a maternidade qual é o status daquela paciente, se ela foi tratada adequadamente ou não. Então, acho que isso é um desafio nosso, tentar agilizar esse fluxo de informações e fazer a integração de assistência e vigilância, fazer com que a assistência e a vigilância trabalhem juntos. E isso a gente consegue através dos GTs de sífilis nos territórios e da organização dos comitês de transmissão vertical. E o nosso próximo passo, que já está em andamento agora, temos vários municípios que já estão conseguindo, que é a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, né? A gente já tem, isso já é uma notícia que eu já posso dar de antemão para vocês, nós já temos, se não me engano, 7 municípios certificados, não de eliminação, alguns com selos de boas práticas, né? Então, nós somos o estado, um dos estados com maior número de municípios a serem certificados pelo Ministério da Saúde, pela OPAS, né? Que essa é uma certificação internacional e nacional também. Então, depois de São Paulo, Santa Catarina é o estado que tem mais municípios a serem certificados. E o que a gente quer é justamente fazer com que essa certificação seja uma constante, porque ela pode ser renovada e ela pode ser melhorada. Esse selo, nós temos 3 qualificações de selo, prata, ouro, prata e bronze, e os municípios que eventualmente conseguiram um selo bronze podem, daqui a um ano, se candidatar para o selo prata, para o selo ouro ou até para a eliminação. Nós não temos nenhum município com eliminação da sífilis, tá? Nós temos só com selos de boas práticas, que são resultados parciais, não são de eliminação, mas nós temos alguns com eliminação de transmissão vertical do HIV. Bom, aqui a bibliografia, né? Toda essa bibliografia está disponível na internet para baixar. Os PCDTs do Ministério da Saúde, agora, nesses últimos meses, a gente está com uma certa dificuldade de conseguir, mas eu imagino que a partir do mês que vem, talvez de janeiro, isso já volte à normalidade, né? Então, se eventualmente vocês precisarem, nós temos, e vocês não conseguirem na internet, a gente tem isso baixado, esses PCDTs. Esse aqui é um documento da OPAS, de eliminação da sífilis congênita, de 2007, se não me engano. O PCDT está bem atualizado, de transmissão vertical. O Guia de Vigilância em Saúde tem toda a questão da notificação, né, de todos os agravos do SINAM, também está disponível na internet. Manual de Diagnóstico Clínico da Sífilis também está disponível. E o boletim, esse aqui é o de 2021, mas a gente já tem de 2022 disponível também o boletim do Ministério da Saúde. E eu imagino que em poucas semanas a gente vai ter o nosso boletim aqui do Estado também já disponível para vocês. Então, acho que é isso. Eu estou à disposição para alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar. Lembrando que sempre já estamos com telesaúde funcionando. Mandem as dúvidas para a regulação, que a regulação manda aqui para a gente, principalmente sífilis em gestante e sífilis congênita. Obrigada.